Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. O tema trazido pela lição nessa quinta é a criação nas Escrituras. Existe muito debate sobre o capítulo 1 até o capítulo 11 do livro de Gênesis. Isso porque do capítulo 12 em diante é quando começa a história do patriarca Abrão, posteriormente tendo o nome mudado para Abraão. São capítulos menos controvertidos. Os eruditos têm uma tendência menor a questionar a historicidade de Abraão. Eles acham que ele realmente foi uma pessoa histórica, alguém que existiu no mundo real. Mas no capítulo 1 ao 11 de Gênesis, onde se mencionam Adão e Eva, Caim e Abel, o patriarca Enoque ou Matusalém, o conhecido patriarca Noé, são personagens que se questionam a existência deles até hoje. Isso porque muitos eruditos acreditam que são apenas mitos, criados para descrever a humanidade de um modo genérico, Adão e Eva, no caso, ou o surgimento do mal, de modo genérico, mas que nunca existiu uma queda, um pecado original ou inicial, ou que até mesmo Satanás, na forma de uma serpente, nunca apareceu ali. Muitos acreditam que Satanás, como um ente individual, um anjo caído, sequer existe. Satanás seria apenas uma representação da maldade no mundo. Nós percebemos uma tentativa de esvaziar o texto bíblico da sua historicidade, como se fosse algo falso. Porém, nós devemos resistir a essa tendência porque temos boas evidências bíblicas de que os personagens do capítulo 1 a 11 de Gênesis são literais e as histórias pelas quais eles passaram também foram literais, não eram meros símbolos. Jesus, por exemplo, em Mateus 19, ao entrar na controvérsia sobre o divórcio e o novo casamento, menciona Adão e Eva como indivíduos que realmente existiram. Ele pergunta, vocês não leram na Escritura que o Criador, no princípio, os fez homem e mulher? É como se Jesus estivesse dizendo, vocês não lembram daquela parte da história que realmente aconteceu e que está registrado na Bíblia, onde Adão e Eva, ou o homem e a mulher, que é como Jesus coloca lá, foram criados por Deus? Nós percebemos também Jesus mencionando no Evangelho de Mateus, Noé como um patriarca real. Ele diz, porque assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porque naquela época, as pessoas comiam, bebiam e se davam, casavam e se davam em casamento. E do mesmo jeito vai acontecer quando o Filho do Homem retornar nas nuvens dos céus. Se a época de Noé nunca existiu, se as pessoas nunca se casaram ou se deram em casamento naquele tempo, significa, por implicação, que a vinda do Filho do Homem também nunca vai acontecer. Mas é claro que essa ideia é absurda. Paulo, por exemplo, também menciona Eva, a esposa de Adão, como uma pessoa literal. Em 1 Timóteo capítulo 2, ele fala que Adão cometeu transgressão, mas Eva, a mulher, foi enganada. Ou seja, o pecado foi ligeiramente diferente, embora os dois tenham recebido punição, porque o que ambos cometeram foi pecado, transgressão da lei de Deus. Mas foram pecados ligeiramente distintos. E mesmo assim, percebemos que Paulo considera a esposa de Adão como uma mulher que existiu de verdade. Portanto, nós não podemos esvaziar a Escritura de seu significado histórico quando ela assim se apresenta a nós. É claro que existem textos na Bíblia que são simbólicos, que não remetem a nenhuma narrativa histórica, que são apenas uma simbologia, uma descrição do que não aconteceu na realidade. Mas geralmente esses textos são mais poéticos, e o autor realmente não queria que nós entendêssemos como histórias reais. Paulo menciona Abraão no livro de Romanos, mas também menciona Adão como o primeiro homem, o primeiro Adão, e compara Jesus a Adão, chamando ele de o segundo Adão. Ora, se Abraão foi um personagem histórico, por que Adão seria um personagem menos histórico do que Abraão? Já que Paulo menciona um deles, um capítulo depois do outro. No capítulo 4 de Romanos ele menciona Abraão, no capítulo 5 ele menciona Adão. E existem problemas maiores ainda, porque se nunca existiu um Adão de verdade, significa que nunca aconteceu um pecado de verdade. E assim não precisamos de um Salvador de verdade. Tudo não passaria de um mero símbolo. Pense sobre isso e reflita. É importante para a sua fé. Esse foi o nosso estudo de hoje e até mais. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.